Tem um detalhe que eu só recomendo que vocês façam, tá? E é mais por critérios de usuário, porque o usuário, às vezes, ele acaba digitando coisas em campos que a gente que até Deus duvida, tá? Então, é o último ponto que a gente vai fazer dessa primeira etapa da nossa aplicação, tá? Que é o quê? Falei para vocês que quando a gente faz esse Model Category Business Object, ele abre um Business Object lá na transação BOPF. E isso é verdade. Quando a gente clica aqui em cima, em cima aqui do lado esquerdo, tá? Deixa o cursor em cima aqui, ó, Object Model Transaction Processing Enable. Se eu der um clique aqui, ele vai me abrir aqui no Eclipse a mesma BOPF, tá? É o Business Object Overview. O que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Ó, eu vou vir aqui ao What's Next e vou go to the root node, o nó raiz do BOPF, nesse caso mais simplório, é a nossa própria tabela, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em validações, novo, e vou colocar aqui, ó, check value help. Pode ser qualquer nome, tá? Eu estou criando aqui uma classe que vai ser disparada. Essa minha classe ela vai ser disparada quando o usuário tentar alterar ou tentar criar uma nova linha na minha tabela, tá? Pela minha aplicação Fiori. Ele está perguntando se eu quero que crie essa classe para mim, tá? Ele está falando aqui, ó, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Ele está falando que tem triggers configurados. Essa classe ela é disparada por triggers. Esses triggers são de forma análoga aos triggers de banco, tá? Então, quando a minha tabela, quando essa minha CDS, esse nó for criado ou for atualizado, a minha classe ela vai ser chamada, tá? Então, eu tenho essa determinação. Ela vai ser chamada para você fazer alguma coisa. O que você vai fazer é problema seu. Por validation, a gente subentende que a gente vai ter que validar o conteúdo informativo daquela tabela, né? Eu preciso consistir se os dados estão ok, né? Então, eu preciso validar, basicamente, se está tudo certinho dentro dela, né? Se eu preciso... O que vai acontecer? Ele vai me criar uma classe, herdando de uma classe Py, e eu tenho que redefinir esse método execute aqui, tá? Eu vou pegar esse código aqui do método, porque é sempre a mesma coisa, tá, pessoal? É sempre igual. E aí vocês podem pegar essa classe que eu estou dando de exemplo e colocar aqui, vai funcionar. Só vou passar a linha dela, o que está fazendo, para a gente só ver o que realmente o código está executando, tá? Vou alterar só aqui, ó, o nome da tabela. Eu vou alterar para a nossa tabela. E aqui em cima eu só tenho que brincar alguma coisa com os campos, tá? Aqui é works underline G, type name, JMB direct, JMB text type. Já mostro para vocês o que eu estou fazendo, tá? Beleza. Aqui na linguagem da 7.4, da 7.4.2, mais ou menos, eu estou criando uma tabela interna, né, inline, com 4 campos lá dentro, que são os campos que eu preciso validar de tela, tá? São esses quatro amigos. Só que ele vai validar nessa tela quando eu der um processar e eu criar, eliminar, enfim. Tá? Eu estou criando 4 linhas
Aqui, essa interface, ela tem aqui dentro desse SC Node Attribute o nome do atributo, tá? Então, por exemplo, aqui vai ter escrito bookers, se eu der dois cliques, se eu der acho que um Ctrl, espaço, acho que ele vai, eu não lembro. Enfim, vai estar escrito bookers numa constant, works, direct, tax type. E aqui eu estou colocando o tipo de dados dela, o elemento de dados, né? Então, daqui da coluna de elemento de dados, bookers, works.d, J1B direct, J1B tax type. Aqui mais para baixo, no BAPF, eu estou pegando a configuração desse nó, ou seja, eu estou lendo esse nó, que eu tenho a referência, e estou criando dinamicamente um tipo de tabela interna que vai receber os dados que o usuário está digitando na tela, tá? Porque aqui a gente está expondo um a um, mas o serviço OData ele consegue responder por batch, por exemplo, e tratar a criação de várias linhas de uma vez, tá? Criação, atualização, exclusão, enfim. Com o método retrieve aqui da linha 96, eu estou lendo esses dados que ele está fazendo, tá? E o que eu estou fazendo aqui, ó? Dessa tabela que eu criei, que são 4 colunas, eu estou fazendo uma iteração sobre ela no loop, e estou pegando o nome do atributo, que vai ser o mesmo nome da tabela, o mesmo nome do campo que está na tabela, e estou validando com essa função aqui, aí aqui é o código ABAP mesmo, normal. Estou dando um call function nela para verificar se ela tem uma chave estrangeira na tabela, tá? Então ela vai lá na EC11 e pergunta, olha, esse campo dessa tabela tem uma chave estrangeira? Se ele tiver, eu estou guardando essa chave estrangeira, e se ele não tiver, eu sei que esses 4 campos, ele pelo menos ele vai ter esse list provider são os valores lá do domínio, tá? Então ele vai ler o list provider desse elemento de dados, e se ele tiver uma chave estrangeira, ele vai tentar fazer uma seleção lá na tabela mesmo, na tabela referência. Ele vai lá no T001W, na T001 ou na J1BAJ, tá? Então, aí, por fim, eu dou na linha 156 aí, que vocês vão ver no código, eu dou um loop nos dados que o usuário está digitando em tela, pego o atributo, né, eu vou lendo campo a campo, isso aqui de forma dinâmica, por field symbol, e faço uma leitura. Se não tem chave estrangeira naquele atributo, eu verifico se o código que o usuário digitou no campo existe. Se eu tenho chave estrangeira, eu faço uma seleção de dados, né, de forma dinâmica, na tabela que é a tabela de chave estrangeira desse cara, tá? E aí, se ele existe, eu marco só um flag. Se esse código não existe, eu pego o texto do elemento de dados e jogo essa chave como chave falhada no BOPF. O que acontece? As chaves falhadas no BOPF, elas acabam sendo rejeitadas. Então, a gravação de dados não vai ser efetivada no banco de dados. Ele vai dar a mensagem de erro para a gente, lá no Fiori Elements, na aplicação Fiori, ele vai dar essa mensagem de erro, e por fim ele vai rejeitar aquela alteração ou aquela criação de dados, e vai falar, amigo, olha, esse valor não existe, faz alguma coisa, tá? Então, basicamente, o código faz isso. Ele simplesmente valida essas informações, aqui em validations novamente, tá? Ele valida essas informações e dá a mensagem de erro, e se ele não der nenhuma mensagem de erro, o próprio framework do BAPF vai persistir a informação e acabou. Vamos testar isso para ver se isso aqui é verdade, tá? Vou começar de novo aqui. Vou dar um novo aqui, esse botãozinho mais, tá? Ele vai me abrir a tela para eu preencher. Eu sei que eu tenho a empresa ITS, e aí aqui são aquelas ajudas que a gente fez. Eu tenho aqui o centro, acho que vai ser o meu também, pelo que eu lembro. Só que a direção do movimento, por exemplo, eu vou colocar uma direção. Aqui tem só. Aqui já são os textos localizados, tá? Eu vou colocar uma direção do movimento 9. Esse cara não existe, né? Eu quero que ele consista isso aqui mesmo. E aí aqui eu vou deixar em branco esse nosso amigo, tá? Porque eu fiz lá dentro do código, vocês vão ver que eu também valido o valor em branco. Na hora que eu for gravar, ele vai dar uma mensagem ali pra gente. Ó, ele vai falar, ó, tipo de imposto é inválido e direção do movimento 9 é inválido. Então, ou seja, ele bateu na nossa classe, quer ver? Ó, deixa eu até deixar um breakpoint aqui para mostrar para vocês. Ó. Só preciso lembrar como que a gente deixa o break aqui. Isso, pronto. Ó. Opa.
alguma coisa não tá fazendo. Deixa eu pegar lá pelo SAPGui mesmo e passo por lá. Beleza. Ele já vai parar aqui, ó. Isso daqui significa que ele estava processando alguma coisa, então ele já vai parar lá pra gente. Quando eu olhar aqui a partir da linha 77, a gente vai ter a linha que o usuário está digitando na tela, tá? Então eu vou olhar aqui, ó lá, eu tenho essa chave, por enquanto desencana. Quando vocês, no autoestudo de vocês começarem a estudar mais BOPF, vocês vão ver que as chaves de um BO, eles são sempre guides, né? São valores hexadecimais de 16 bytes, tá? Então, mas para fins desse tipo de desenvolvimento, desencana disso, ele é um valor artificial, ele nem existe no banco de verdade, tá? Mas foi, ó, 1000, 1009 e branco, de forma análoga é tudo que eu tenho aqui na tela, tá? Então, olhando aqui no código, ele vai começar a validar os atributos. Por exemplo, a empresa, ele vai ver lá se a empresa tem uma chave externa aqui, tá? Então, ele vai ver se o campo Bookers tem uma referência de chave externa, e tem, né? Tá aqui escrito a configuração dela. Quando ele começar a consistir as informações, ele vai vir aqui, ó, na linha 150, ele vai pular e vai para de baixo, ele vai fazer uma seleção de dados na T001, buscando aonde a empresa, esse LV Code 1 é uma variável dinâmica, aqui dentro que vai ter o valor 1000. Ele vai encontrar e não vai fazer nada, mas para o segundo campo ele vai usar a tabela T00W, vai encontrar. Agora, para o terceiro campo, que é o tipo da categoria, ele vai lá nos valores de domínio e vai ver se o valor existe lá dentro. Ele não vai encontrar. Como ele não encontra, ele vai montar aqui, vai pegar o nome do elemento de dados, vai pegar o texto humano dele, né, o texto de saída em português, e vai inserir essa chave como chave falhada, esse ET failed key é o parâmetro de saída desse método, tá? E aqui eu estou usando uma factory de uma das mensagens do BOPF para colocar uma mensagem no atributo direct. Então, quando ele fizer isso, ele vai negar essa requisição e vai dar essas mensagens até que eu faça a correção. Então, eu vou lá, vou corrigir esse nosso amigo aqui. Vou falar que ele é uma devolução de entrada de transferência e o tipo de imposto para esse nosso amigo aqui vai ser o ICMS dedutível, tá? Vou mandar gravar. Na hora que ele gravar, ele já vai vir para a tabela. Então, eu sei que se eu olhar, essa gravação aqui aparentemente foi legal, e se eu olhar na minha tabela agora... Ai, caramba, calma aí. Não lembro de cabeça. Ela está lá, né, normal. Assim como se eu quisesse promover update nela, eu não vou conseguir, porque são campo-chave, tá? Então, campo-chave a gente não atualiza. Mas eu conseguiria excluir essa informação, por exemplo, eu posso marcar e eliminar essa informação, e ela vai sumir aqui da tabela, e, enfim, é basicamente todo o nosso fluxo, tá?